Bom, vamos agora para essa segunda etapa, nossa segunda parte, aqui demonstrando como trabalhar todo esse trabalho de pelagem sem usar o boleador, definindo aí todos esses fios, dando destaque aos fios mais claros e os fios mais escuros, e, usando apenas lápis e lapiseira e caneta borracha. Então, como trabalhar esse processo? Então, aí vá puxando os fios de forma aleatória, sempre partindo de dentro do outro, né? Encaixando entre um e outro, e já vai dando aí esse efeito de destaque de fios claros e fios mais escuros. Aí é importante trabalhar sempre com o lápis bem apontado. À medida que vai trabalhando esses fios, vai sempre apontando o lápis e girando o lápis. À medida que vai desgastando a ponta do lápis, é só ir girando, que é para ir aproveitando sempre a ponta mais afiada do lápis. E quando perceber que o lápis está ficando com a ponta mais grossa, já vá apontando, deixando ponta fina para trabalhar bem esses pelos. E o segredo é esse, sempre puxando, soltando. Aqui, como são fios curtos, então é uma pequena puxadinha formando aí esses pelos. Onde são pelos mais longos, aí dá uma puxada mais alongada, mais esticada. Aí o processo é esse, sempre trabalhando de forma aleatória os fios entre um e outro. E aí já vai ficando aí esse efeito de fios escuros e fios brancos, né? Esses fios mais claros. Esse é o primeiro processo. Depois desse processo aqui, dos fios mais escuros, depois vou fazer a esfumação aí com o pincel, para depois vir trabalhando com a caneta borracha, realçando alguns fios mais claros. Então esse é sempre o processo, né, de trabalhar esses fios sem precisar usar boleador. E um detalhe, né, fica sempre bem mais natural quando não se usa boleador, fica mais natural, mais realista. Se usar boleador, vai ficar realista e natural, dependendo de como se utiliza o boleador. Dependendo a técnica é essa mesma aqui, que usa o lápis. Puxando, soltando também, sem ficar ali segurando o boleador, passando, segurando no papel. Não, tem que ser riscando, puxando assim como faz com o lápis também. Essa é a mesma técnica para usar boleador. E para os fios ficarem assim bem realistas e natural usando o boleador, os fios mais brancos, precisa ser um boleador de ponta fina, não pode ser aquele boleador da pontona, naquela cabecinha, né, da ponta, tem que ser fina, tem que ser pequena, não pode ser aqueles boleador da ponta muito grossa, que deixa o trabalho artificial demais e fica horrível, fica feio o desenho, tem que ser boleador da ponta fina. Aqui, onde tem fios mais escuros, é só ir fazendo mais um preenchimento desses fios mais escuros, mas sempre deixando em destaque esses fios mais claros, né? Sempre fazendo esse trabalho, esse processo. Então, essa é a técnica. Então, se você quiser trabalhar pelos, né, animais de forma bem realista assim, e bem natural, sem ficar artificial, então, essa é a técnica. Você vai sempre puxando entre um fio e outro, o lápis sempre bem apontado. Se você tem dificuldade de trabalhar com lápis apontado, então use uma lapiseira. Mas eu prefiro o lápis, porque o lápis proporciona mais leveza na hora de puxar os fios. Porque esse aqui tem que ser com mão leve, com bastante leveza na mão. Não pode ser um processo de peso na mão, é com mão leve mesmo, é bastante suavidade. Então o lápis proporciona mais leveza na mão na hora de, né, passar sobre o papel. Já a lapiseira, por ela ser um pouquinho mais pesada, dependendo da lapiseira, no caso da minha que é a ponta dela é em metal, então ela pesa um pouquinho. Aí, agora, esse processo, esfumar, passar um pincel com cerdas um pouco longas, assim, cortadas ao meio. As cerdas não podem ser muito curtas, tem que ser um pouquinho compridas, e as cerdas têm que ser bem macias. E não é para pressionar o pincel na hora de fazer a esfumação. Você vai passando
de forma suave, vai passando, vai esfumando, passando, né, repetidas vezes até você conseguir suavizar aí a dureza do traço do lápis, que é para dar justamente o efeito de fios realistas, né, pelo realista. Então, dá a impressão de que eu estou apertando o pincel, mas eu não estou apertando, é porque ele tem cerdas bem macias, e aí quando encosta no papel, elas se abrem um pouco, fica assim um pouco esparramado o pincel por conta que as cerdas são bem macias. Têm um pelo bem fininho, bem macio, e para esse tipo de trabalho tem que ser esse tipo de pincel. Isso aqui é um pincel que você encontra em qualquer papelaria, pincel normal, pincelzinho baratinho comum. Não precisa ser pincel caro, né? Pincéis mais sofisticados. Não precisa, é um pincelzinho simples, mas que tenha cerdas bem macias, vai fazer o mesmo trabalho. Então é isso aí. Aqui é um pouquinho desfumaçado essa região escura aqui, então passar levemente, de forma bem suave, o papel, né? Passar por cima de forma bem suave, não é para esfregar, é só passando suavemente mesmo, só para dar uma leve esfumaçada nessa área. Aí agora, com a lapiseira 05, usando o grafite 4B, graduação 4B, agora vamos começar a redefinir esses fios mais escuros. Aí a técnica, o processo é o mesmo. Vai puxando esses fiozinhos entre um e outro, dando essa puxadinha, né? Puxando, soltando, que é para conseguir definir esses fios escuros e ao mesmo tempo, ó, já vai ficando em destaque os fios mais claros. Então, dessa forma, você consegue trabalhar pelos fio a fio sem precisar de boleador. É mais trabalhoso trabalhar fio a fio, dá muito trabalho, é uma mão de obra e tanto, mas fica um trabalho excepcional. Eu vi um desenhista meio famoso e também filósofo dizer que não tem desenhista que faça trabalho pelos, né, de animais fio a fio. Só que aí ele se enganou. Existe sim. Eu trabalho fio a fio. Todo esse trabalho de pelagem que eu faço de animais, eu trabalho fio a fio. Então, assim, aí é onde está a questão. A gente não deve se limitar em acompanhar apenas um desenhista, porque ele desenha bem. Ah, só esse que eu vou seguir, acompanhar. Vou só acompanhar o trabalho desse. Não. Tem que acompanhar o trabalho de outras pessoas que você vai conseguir ver que outros têm outras técnicas que é aquele que também já é conhecido, já tem fama, técnicas que ele não usa. Por exemplo, a maioria geralmente só usa boleador para fazer esse tipo de trabalho. Eu não uso boleador, não gosto de usar boleador por sinal. Eu prefiro trabalhar dessa forma. É mais trabalhoso? É mais trabalhoso. Leva mais tempo para fazer, mas em compensação o trabalho fica mais bonito, fica muito mais realista, né? Dá muito mais naturalidade no desenho. Esses fios, esses bigodinhos, eu destaco ele com uma caneta borracha. Depois que eu puxo os fios, aí eu com a caneta borracha eu redefino eles. Vou passando, puxando uma caneta borracha cortada e faço esses fios, esses bigodes. Aí eu vou trabalhar ainda um pouco mais com a caneta borracha aqui nesses fios que eu estou trabalhando. Em alguns pontos vou dar mais uma realçadazinha com a caneta borracha. Eu recomendo usar a caneta borracha 2.3, que ela tem a borracha fininha. A minha tá sem refil, então eu vou usar aqui a caneta borracha 3.8, mas não acho legal para esse tipo de trabalho. Aqui, ó, depois de redefinir esses pelos mais escuros, aí novamente passar o pincel, né? Passando de forma bem suave, vai esfumando aí, que é para suavizar o traço do lápis, né? Para quebrar a dureza do traço do lápis, para deixar com efeito de realismo, né? Deixar bem realista. Então essa é a forma de você trabalhar fios, fio a fio, sem precisar de boleador. Bom, só
trabalhar toda essa esfumação. Aí aqui, ó, com a caneta borracha, essa é a 3.8, eu recomendo usar a 2.3. Aqui com o refil cortado dessa forma, chanfrado, ele fica com essa quinazinha afiada, então é justamente essa parte da borracha que nós vamos usar, onde tem essa quinazinha afiada. Aí agora eu vou definir alguns fios mais claros, né, com a caneta borracha, usando a mesma técnica que usa com o lápis, né, dando essa puxadinha, sempre usando essa quinazinha afiada que fica na ponta, né, do refil da borracha. Essa aqui, como ela é uma borracha um pouco mais grossa, ela dá mais trabalho de se usar nesse processo. Então, aquela caneta borracha que tem o refil com a numeração 2.3, ela é melhor de trabalhar fios, porque ela é mais fininha, então proporciona melhor habilidade, né? Melhor acabamento na hora de fazer esses fiozinhos mais claros, né? Como são fios fininhos, tem que ser fininho, não pode fazer fios grossos que vai ficar feio, vai perder a naturalidade. Que toda essa pelagem é fina, são pelos finos. Então tem que trabalhar bem, sempre com lápis bem apontado, lapiseirazinha também de ponta fina. E o mesmo vai com relação à caneta borracha, né? Sempre trabalhar com ela bem cortadinha, sempre cortando, à medida que vai desgastando, essa parte vai usando, vai cortando ela. O ponto negativo de trabalhar sem boleador é que gasta muito refil de caneta borracha, porque você tem que estar cortando a ponta do refil constantemente, porque você vai destacando os fios mais claros e vai desgastando, aí você tem que cortar, dar outra cortadazinha que é para afiar a ponta da borracha. Então tem esse ponto negativo, gasta muito refil de caneta borracha. O refil da minha caneta borracha 2.3 acabou. Não fiz nem a metade do desenho, acabou um refil inteiro, né? Então gasta bastante. É só essa parte, né, negativa, mas em compensação o resultado fica extraordinário. Fica bem mais bonito do que usando o boleador, dependendo do boleador e como se usa. Eu tenho um desenho de um gato, que eu tenho uma videoaula aqui, que eu mostrei que eu fiz todo ele trabalhando com o boleador. Mas se você olhar, os pelos também ficaram naturais, igual esse aqui. Ficaram bem natural, porque o boleador tem a ponta fininha e a técnica que eu uso é a mesma que eu uso com lápis. Então fica aí essa dica.